Fala pessoal, tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Diego e hoje eu tô aqui para falar sobre o Real Racing 3, né? Um jogo aqui lançado lá em 2013 pela Electronic Arts, né? A empresa aí que lançou Need for Speed No Limits e que aí lança os jogos dela para outras plataformas, né? Como por exemplo o AFC, né? Que é o concorrente do eFootball e por aí vai. Bom, por que necessariamente eu estou fazendo um vídeo do Real Racing 3, né? O que tem tão de bom para eu falar desse jogo? Na realidade não é algo de bom necessariamente, mas sim o que está para acontecer agora em março de 2026, mas especificamente, se não me falha a memória, no dia 20. A EA resolveu finalmente, né, digamos assim, retirar o Real Racing 3 das lojas virtuais, tanto do Android quanto do iOS. E bom, o que isso impacta então dentro da fanbase do jogo, o que impacta no futuro da franquia e quais serão as consequências, né? Vamos primeiramente dar uma analisada rápida na história de Real Racing, né? Porque na realidade eu não conheço muito essa franquia, apesar de ter jogado sim o segundo e o terceiro jogo e o possível Real Racing 4 que foi cancelado. Mas vamos entrar em detalhes. Real Racing foi lançado primeiramente para iOS, sendo um jogo lançado, se não me falha a memória, em 2008 ou 2007, sendo que o segundo jogo foi lançado, se não me falha a memória, em 2011 e o terceiro jogo chegou em 2013, sendo um jogo ali, né, concorrente junto com Asphalt 8, apesar de que os dois jogos são bem diferentes. São jogos necessariamente que, enquanto um foca em uma gameplay mais arcade, com adrenalina, o segundo, que é o Real Racing 3, tenta trazer algo mais realista, né? Tipo, voltado algo para um syncade. Apesar que ele ainda é muito mais arcade do que a gente imagina, né? Ele não tem todo aquele realismo que a gente espera dentro de um jogo de corrida, mas ainda assim tenta trazer essa simulação bem real mesmo. E esse jogo até que consegue trazer isso de uma maneira bem legal, bem intuitiva, mesmo sendo um jogo já datado, né? Real Racing 3 aí está vivo há mais de 10 anos, ou seja, mais de uma década, e fez um total de 13 anos de vida, digamos assim, né? Já que o aniversário dele ainda não chegou, mas ainda assim já dá para considerar uns 13 aninhos de idade, então é um jogo bem velho. Por ser um jogo velho, seu motor gráfico já é datado, as suas especificações como um jogo de corrida atual já não bate mais. Tem muitos outros jogos de corrida atual que são bem melhores do que ele, digamos assim, né? Como o Racing Master ou até mesmo o Asphalt Legends Unite, que até mesmo ainda era um jogo ok, decente, mas o Real Racing 3, na minha opinião, é bem melhor do que o Asphalt Legends Unite ainda atualmente. Só que o que acontece? A EA resolveu tirar a tomada do jogo, né, dos servidores, dizendo que agora não pode mais fazer compras. Eu sei que essa informação já havia sido vazada antes, né? Que até mesmo todos os jogadores receberam um recado dizendo que o jogo seria removido das lojas. Mas assim, eu esperei um bom momento aí para poder falar sobre o jogo. Essas versões agora que estão rondando por aí são APK mods, né? Para as pessoas poderem jogar a hora que quiserem, do jeito que quiserem, né? Mesmo que seja um jogo que não vai estar mais ativo, você consegue ainda baixar o jogo normalmente e jogar ele à vontade com os APKs mods, né? Só que assim, galera, não sei dizer se os APK mods vão continuar funcionando mesmo depois dos servidores estarem desligados, porque apesar das versões serem antigas, né, que convenhamos, as versões antigas dos APK mods de Real Racing 3 são bem melhores que as atuais, pois as atuais não possuem necessariamente uma campanha, são saves pré-embutidos que fazem o jogador, né, fazer a campanha ali só pela metade, ele não faz do começo ao fim, por isso que eu não gosto muito dessas versões. Mas eu não sei dizer se as novas versões ou as antigas vão ser permitidas baixar o jogo, porque como se trata de um download interno dentro do jogo, né? Tipo, você precisa baixar o game dentro do jogo, então um servidor de download, né? Tudo bem que alguns jogos, por exemplo na Gameloft, você consegue baixar os arquivos dentro do jogo, mas não é todos os jogos que permitem isso. Os Asphalt 8 os mais antigos, por estarem presos às versões, né, de atualização, você não consegue baixar o jogo, né? Então você precisa ter os arquivos do jogo que a galera disponibiliza. Então a comunidade meio que está aí trabalhando num possível Real Racing 3 Restored, vamos dizer assim, né? Uma restauração do jogo antes do servidor cair. Eu não sei dizer o que eles realmente planejam, né? Eu acredito que deve ser alguma versão do jogo mais antiga, refeita para os dias atuais, como foi acontecer com o Asphalt 8 Retry e o Asphalt 9 Legends versão da Leia Loft Story, né? Que é uma versão um pouquinho mais antiga, mas que ainda assim
mantém a mesma tradição, né? Tipo, de ser um jogo offline que você pode jogar a hora que você quiser, do jeito que você quiser, com as mesmas especificações antigas. E óbvio que esses dois jogos, né, tanto o Asphalt 8 quanto o Asphalt 9, eles são jogos que usam especificações lá do começo do lançamento. Então, pode ser que o Racing 3 tenha essa mesma pegada, mas enquanto isso não acontece, a gente vai ficar jogando o jogo da maneira que está. Mas enfim, Real Racing 3 infelizmente será descontinuado. A galera que tá podendo baixar o jogo não vai conseguir mais. Quem quer baixar o jogo, na verdade, não vai conseguir mais. Pelo que eu sei, existem meios de baixar o jogo na loja. Não sei dizer como, porque eu também não consegui. Então, quem tá tentando baixar o Real Racing 3 não consegue. Ah, mas eu vou ali pegar uma PK oficial fora da loja. Infelizmente, tá sendo relatado erros que o jogo tá crashando. Alguns conseguiram solucionar, outros não. Então, vai de cada um a maneira de como tá sendo lidar com o problema, ok? E também o fato de que agora você não pode mais fazer compras em game, ou seja, agora os servidores estão totalmente desligados. O modo multiplayer provavelmente ainda deve estar um pouco online, pelo menos até o dia 20. E muita gente se pergunta, talvez, por que o jogo foi descontinuado. Aí minha teoria é que o Racing 3 foi descontinuado por 3 motivos. Primeiro, que o motor gráfico do jogo deve estar muito desatualizado. Por ser um jogo antigo, né, que usa motor gráfico lá de 2013, ele ainda está sobrevivendo até os dias de hoje. Apesar do jogo sim receber suas atualizações técnicas para resolver bugs e melhorias gráficas, o jogo não mudou muita coisa, né? Então, tipo, o jogo tá bem datado. Na verdade, bem não, tá super datado. E uma renovação do jogo seria urgente para renovar o nome Real Racing. Acontece, galera, que o jogo faz muito tempo que ele não recebe algo realmente relevante, né? Que é a segunda coisa aí já que eu vou dizer, que ele não recebe algo relevante. Tipo, o conteúdo do jogo acaba sendo mais do mesmo. Novos carros, novas corridas, e o modo multiplayer revigorado, novas ofertas, e fica só nisso. Não é nada assim que vai fazer a galera voltar a jogar em massa para poder realmente querer investir no jogo. Esse é o maior problema do Real Racing 3, que ele entra na ideia de que da repetição, né, da falta de novidade, algo que até mesmo acontece em outros jogos como Asphalt Legends Unite e Asphalt 8, que fica nessa coisa de eu lanço um update, mas o jogo não faz muito. Então os updates do jogo não eram grande coisa. Eu acompanhei bastante a vida útil do Real Racing 3 por mais ou menos um bom tempo, até lá na época mesmo que ele foi lançado, perto do lançamento dele, né, quando eu peguei meu primeiro celular bom, né, mas mesmo assim eu não joguei muito ele porque também era um jogo que ainda muito longo, necessitava muito de tempo, e eu não tinha todo o tempo do mundo para jogar. Naquela época meus pais eram um pouco rígidos, então, né, não tinha todo aquele tempo lá possível. E mesmo assim, depois, ainda assim, o jogo tinha toda aquela corrida, aquela quantidade de corrida gigantesca que me desanimava a continuar jogando, mesmo sendo um jogo cativante, né. O pior mesmo para mim é o seguinte: o meu ponto é se dizer que, tipo, o Racing 3 acabou sendo um jogo muito bom, vendido pelo seu tempo, mas que hoje em dia, provavelmente por conta das péssimas decisões da EA e pelo fato do jogo já ter sido datado e ter passado por muitas coisas, acredito que o Racing 3 já não vale mais tudo aquilo. Apesar de ser um jogo bom, ele ainda assim tem os seus problemas. Mas então, enquanto ao futuro Real Racing 4, será que vai existir ou não? Galera, eu vou ser bem sincero. Se o Real Racing 4 existisse, a gente já teria ele faz tempo, porque para quem não sabe, existe uma beta de um possível Real Racing 4 chamado Real Racing Nets, né? Que é um título que ficou perdido com o tempo. Eu acho que, na minha opinião, poderia ter sido entregue mais cedo, né? E por conta disso, eu acho que, tipo, a EA desperdiçou uma oportunidade muito grande, porque se vocês verem meu último vídeo de Real Racing Nets, né, que eu lancei mais recentemente, o jogo é muito bonito, tem uma física boa, o jogo tinha ali um potencial muito grande, mas aí resolveu jogar tudo isso fora. A gente acredita que pelas péssimas decisões da EA, né, ela não sabe fazer um bom uso ali das suas franquias. E por conta disso, ela prefere jogar fora tudo que ela construiu e apenas abandonar o nome da marca que simplesmente colocou ela nas alturas. E cara, é muito triste ver quando um jogo tão ambicioso, tão grandioso como o Real Racing 3 ser descontinuado e não receber uma continuação. A gente sabe que quando um jogo ele é retirado da tomada, retirado os servidores dele, é basicamente retirar o coração de um ser humano. O jogo morre por inteiro e a gente perde a acessibilidade de jogar aquele jogo, né? Então, é triste, cara, é muito triste ver isso acontecer. E a gente espera que um dia o Real Racing 4 possa chegar,
antes da EA matar o jogo. A gente não sabe o que vai acontecer daqui até lá. A gente espera muito que ela mude de ideia e traga o Real Racing 4 que a gente gosta e que a gente quer muito ver isso acontecer. Mas até o momento o cenário mais previsível é: a EA vai descontinuar o Racing 3 e ela não vai trazer mais, a teoria que não vai trazer mais nenhum Real Racing novo, né? Já que, como nós sabemos, a EA tá muito confortável aí, a gente vê a franquia Need for Speed nos consoles, não tá aquela melhor coisa do mundo. A gente vê o lançamento do Unbound, por exemplo, que não teve nem marketing, o jogo só foi lançado como qualquer coisa na loja, e tipo... Imagina como o Real Racing deve estar sendo tratado. E olha que ela demitiu muitos funcionários da empresa, né? E tipo, mano, eu não sei dizer o que a EA tá tendo na cabeça, mano. Ela tá jogando fora tudo que ela construiu. Além de descontinuar o jogo dela, ela tá simplesmente jogando fora a franquia que ela mais hypou durante todo esse tempo. Porque convenhamos, apesar dele ter nascido junto com a Assault 8, o Real Racing 3 está bem melhor que a Assault 8. A Assault 8 tá perdido. E o Real Racing 3 ao lado desse jogo aqui, meu amigo, era simplesmente o suprassumo. Para mim esse jogo aqui, ele era um dos melhores jogos de corrida lançados lá na época dele até os dias de hoje. Pena que a EA, com suas péssimas decisões e seu marketing absurdo perante o jogo que não entrega tudo que a gente quer, e também um pay to win absurdo, a gente sabe que esse jogo aqui morreu por culpa da EA. Tinha tudo para ser melhor. E o Real Racing Next acabou sendo um produto que acabou sendo esquecido pelo tempo, né? Tipo, os fãs conseguiram ressuscitar a beta, fazer jogar offline, mas isso não significou nada, porque apesar do jogo ser bom, não quer dizer que o Racing 4 vai nascer, né? Nem um pouco em breve. Mas é isso, pessoal. Infelizmente, essa foi a última volta no Real Racing 3. Provavelmente o último vídeo dessa franquia. Se lançar alguma coisa nova de Real Racing 3, a gente vai ver nascer, né? E, bom, eu espero muito. Provavelmente eu ainda vou continuar jogando esse jogo aqui. Talvez eu faça uma pequena live dele jogando. Mas eu particularmente tenho a dizer o seguinte: o Real Racing 3 foi um jogo muito bom para a época que ele saiu. Hoje em dia é apenas um jogo datado que, infelizmente, pela falta de carinho, pela falta de decisões da própria empresa, ele foi descontinuado e não sabemos o futuro da franquia. Então, se você curtiu até aqui o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todos os próximos vídeos, deixar seu like e compartilhar para chegar a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e é isso, galera. Falou!